Canal do Trabalhador de Volta, nesse dia especial, 1º de maio, em homenagem a ti, trabalhador da capital da República. Conosco agora, a auditora fiscal do trabalho, Rosângela Silva Raci, presidente do Sindicato Nacional da categoria. Bom dia, presidente, bem-vinda. Bom dia, prazer nosso. O Serviço de Inspeção do Trabalho completa esse ano 120 anos de criação no Brasil, criado por Deodoro da Fonseca em 1891. Nesses 120 anos, houve alguma mudança substancial na carreira, nas atribuições do auditor fiscal do trabalho? Certamente. A inspeção do trabalho, ela começou no Brasil combatendo o trabalho infantil. Então, em 1891, foi assinado um decreto determinando que todas as fábricas do Rio de Janeiro, onde houvesse trabalhadores infantis, deveriam ser visitados. Que tipo de criança era empregada na época? A partir de que idade? Hoje nós temos o trabalho infantil a partir de 14 anos. Aquela época considerava-se 12 anos. 12 anos de idade. Presidente Rosângela Raci, a carreira de auditor fiscal do trabalho é considerada como exclusiva do Estado. O que isso significa? Isto significa que somente o Estado, e no caso somente a União, compete inspecionar, fiscalizar as empresas. E ressaltamos, compete à União, porque a própria Constituição prevê, no seu artigo 21, compete à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Então, não existe auditoria fiscal do trabalho nos estados regionais. Existe um corpo de auditores nacionais. E esse corpo é suficiente para toda a atividade? Qual é o número de auditores hoje existentes? Infelizmente, ao comemorarmos 120 anos de inspeção do trabalho, precisamos gritar que o número de auditores no Brasil é totalmente insuficiente. Quantos são e qual seria o número ideal? Hoje nós temos, com dados de março de 2011, apenas 2.890 auditores fiscais. Em todo o território nacional? Em todo o território nacional. Então, a categoria, ao longo dos anos, o número de concursos públicos foi muito diminuto. A categoria chegou num ponto em que muitos estão se aposentando e não está havendo uma reposição. Qual seria o número ideal, o mínimo necessário hoje? Este número, a própria Organização Internacional do Trabalho já declarou que, para o Brasil, este número teria que ser de pelo menos 5.000 auditores do trabalho. Quase o dobro. Quase o dobro. Convenção 81 da OIT. Queria que a senhora explicasse o que é essa convenção e se ela é respeitada no Brasil. A Convenção 81 é a convenção que trata da inspeção do trabalho. E o Brasil, como signatário da Convenção 81, ele se obriga a manter esta instituição de inspeção do trabalho organizada e em condições de levar segurança e proteção ao trabalhador. Nós podemos citar pelo menos 2 artigos da Convenção 81 que não vêm sendo cumpridos no Brasil. O artigo 10, que fala exatamente do número de inspetores. Então, este número é insuficiente. Inspetores para Y trabalhadores. Não diz especificamente números, porque essa realidade varia de país para país, mas a convenção fala textualmente, o país obriga-se a manter um corpo de auditores suficientes, capacitados, treinados para levar a proteção ao trabalhador. E um outro artigo que é bem significativo, que vem sendo descumprido, e por conta disso o Sindicato Nacional já formalizou uma denúncia ano passado à OIT, quanto à interferência externa. Exatamente por sermos uma carreira típica de Estado, não podemos sofrer interferências externas. E hoje no Brasil, os superintendentes regionais do trabalho, os antigos delegados do trabalho, ainda são nomeados e escolhidos com um cargo de confiança e por indicação político-partidária. Então, isto fere frontalmente a Convenção 81. E com certeza esse número mínimo de auditores fiscais de trabalho que gera também esse número máximo de denúncias de trabalho infantil no Brasil. Com certeza, quer dizer, a inspeção uma coisa começou... liga a outra. O motivo da inspeção no Brasil
Foi o trabalho infantil. E tem crescido o número de denúncias. Tem crescido o número de denúncias, o problema não se esgotou, mas infelizmente não estamos dando combate, e um dos pontos é o número deficitário de auditores. E quais as principais normas que orientam a fiscalização do trabalho? Hoje nós temos esta proteção constitucional, a própria Convenção 81, e temos a CLT, que tem todo um capítulo voltado para a inspeção do trabalho, e temos também um decreto que é o regulamento da inspeção do trabalho. A categoria dos auditores está, juntamente com os auditores da Receita Federal, trabalhando numa lei orgânica, né? Então, a chamada Lei Orgânica do Fisco. Isso vai trazer mais garantias, vai garantir atribuições e competências e eliminando exatamente essas interferências externas que insistem em existir no nosso país. E a legislação vigente, as leis vigentes hoje, são suficientes para proteger o trabalhador ou ainda existem lacunas, deficiências? Não, nós diríamos com tranquilidade que a legislação, ela é, não diríamos perfeita, mas ela é adequada. Falta estrutura. Falta estrutura para aplicá-la. Em termos de estrutura de segurança, de deslocamento, viaturas, vocês têm uma boa estrutura ou não? Também não. Também não. Também não, né? E por conta disso, nós temos um marco triste ao longo desses 120 anos, que foi exatamente a conhecida chacina de Unai, onde 3 auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho, há 7 anos atrás, foram mortos, uma verdadeira chacina. Mortos em ação, né? Numa ação fiscal, exatamente, e até hoje não houve o julgamento desses indiciados, já indiciados, mas que até o momento não foram julgados. Não houve julgamento. Quantos anos tem isso? 7 anos. 7 anos de impunidade. Essas recentes medidas de corte orçamentário que foi decretada pela presidente Dilma Rousseff, ela logicamente atingiu muito a carreira de vocês, que até no início da entrevista ela colocou a questão da falta de auditores, a questão de aposentadoria desses auditores presentes, ou seja, se não houver um concurso público, não vai haver renovação. Certo. Estes cortes atingiram muito a fiscalização do trabalho, em especial no combate ao trabalho escravo, né? Nós já chegamos a ter 9 equipes treinadas, especializadas para o combate ao trabalho escravo. E gradativamente fomos reduzindo e hoje temos apenas 5 equipes. Todo o território nacional. Todo o território nacional. Vale então, lembrar isso, todas, né? as denúncias. Cada 6 estados, todas as denúncias de existência de trabalho escravo, elas convergem para a Secretaria de Inspeção do Trabalho, aqui em Brasília. E distribui isso entre apenas 5 equipes. 5 equipes de quantos componentes? Uma média de 4, 5 auditores, acompanhados de Polícia Federal e Ministério Público do Trabalho, mas o canal realmente é uma reflexão representativa neste dia 1º de maio. E por conta dessa necessidade, você bem lembrou, de refletirmos sobre a inspeção do trabalho, sobre o papel da inspeção do trabalho no Brasil, o Sindicato Nacional está programando, já no período de 10 e 11 de maio, 3 eventos significativos. Nós vamos ter uma sessão solene na Câmara Federal, no dia 10, às 10 horas da manhã. Perfeito. Vamos ter uma abertura de uma exposição fotográfica com as várias atividades desenvolvidas pela inspeção. E aqui uma outra atividade que eu aproveito para convidar sindicalistas, trabalhadores de um modo geral, uma audiência pública que irá acontecer no Senado no dia 11 de maio, às 10 horas da manhã, exatamente para discutirmos o papel da fiscalização do trabalho. Uma das comissões. A Comissão de Direitos Humanos. Direitos Humanos. Isso, Comissão de Direitos Humanos, que é presidida pelo senador Paim. Perfeito. Questão de acidência de trabalho. Nós sabemos que junto com o acidente de trânsito, o acidente de trabalho é um dos grandes fatores que oneram a previdência social.
Existe algum trabalho também preventivo contra os acidentes de trabalho? Nós diríamos que a fiscalização do trabalho, ela é preventiva e também punitiva. Mas nesta questão dos acidentes de trabalho, ela é, acima de tudo, preventiva. Então, se tivéssemos a possibilidade de estarmos em cada empresa num período de tempo mais curto, quantos acidentes de trabalho seriam evitados nesse país? Com certeza. Porque ao detectar uma irregularidade, a fiscalização determina a regularização. A fiscalização não vai em busca de autuar, de multar, em especial na questão do acidente de trabalho. Ela vai prevenir, educar. É sempre o remédio mais barato, né? É essencial. Então, nessa questão dos acidentes de trabalho, quanto a Previdência Social economizaria? Quanto o Estado economizaria se tivesse um corpo de auditores fiscais suficiente para prevenir esses acidentes? O Canal do Trabalhador agradece muito a presença da presidente Rosângela Silva Raci e no próximo bloco nós vamos conversar sobre o papel do cooperativismo no mercado de trabalho. Fique com a gente.